tarde. Vamos iniciar aqui o nosso encontro, a nossa conversa sobre o Sistema Eletrônico de Informações. Meu nome é Bruna, sou coordenadora substituta da Coordenação de Gestão de Documentos. Estou aqui com a equipe responsável pela implantação do SEI, Laiane, que vai fazer a apresentação para vocês daqui a pouco, a Maria, que é a coordenadora, Kate, chefe do Serviço de Gestão de Documentos Digitais, o Flávio, coordenador geral de infraestrutura do DataSUS, e a Samanta, que é arquivista. E o Leandro ali, que está escondido aí no meio de vocês, está dando um apoio para a gente, arquivista também. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Sistema Eletrônico de Informações, a ferramenta que já está sendo utilizada por outros órgãos da administração pública. A ferramenta foi desenvolvida pelo TRF da 4ª Região. Provavelmente, muitos já escutaram falar sobre essa ferramenta, e agora a gente está trazendo para o Ministério da Saúde. Vou passar a palavra para o Flávio, que já tem bastante experiência com a implantação do SEI, implantou na Integração Nacional, e hoje ele está aqui dando o prazer da presença dele e vai falar um pouquinho da experiência. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Flávio Santos. Eu estou aqui no Ministério da Saúde há aproximadamente uns 2 meses. Eu vim do Ministério da Integração Nacional, por onde eu fiquei por 5 anos. E, na semana passada, lá fez 1 ano, fez aniversário a implantação do SEI. E os resultados são fantásticos. A gente sabe que a principal mudança com a implantação do SEI é uma mudança de cultura no tratamento arquivístico, né, no tratamento de processos, e o ganho que ele traz para a nossa vida, para todo mundo, não tem nem como mensurar nesse momento da implantação. Vocês vão ver na prática depois, quando tiver implantado. Diminuição de despesas com próprio papel, começa com papel, com impressora, diminui o número de impressoras necessárias, papel, correio, malote e uma série de outros suprimentos ali de apoio de escritório, do tipo pastas, bailarinas, grampos, uma série de capa de processos. Então, quando a gente soma isso tudo, e o tempo, principalmente o tempo de cada um, o tempo de vocês, o tempo do chefe, o tempo, e principalmente lá no final, que é um processo mais célere para que chegue aquela política pública ou aquele assunto chegue a sensibilizar lá na ponta, que é o que o Ministério faz, que é cuidar da saúde da população. Então, os ganhos são fantásticos. Eu acho que todos vocês, a partir do momento que começarem a entender melhor, compreender o que é o projeto e como ele pode melhorar o seu dia a dia, vocês vão ver que os ganhos, vocês só têm a ganhar. Então, quanto mais apoio a gente consegue nesse momento de implantação, melhor, porque a gente sabe que é difícil. Mudança de cultura é complicado em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, mudança de cultura é difícil. Mas eu sempre fiz assim, eu continuo fazendo assim, eu prefiro ler no papel, isso aí vocês vão ouvir o tempo todo. Porém, a gente tem que mudar essa cultura, porque a gente gasta muito com papel, tinta, impressora. A economia que pode ser feita nisso pode ajudar vários outros projetos do próprio Ministério da Saúde. Então, aquela desculpa de que, não, mas o ler no computador vai cansar a vista, vai causar algum problema no meu olho, isso não existe. As telas hoje de computadores, os monitores, tem todo um tratamento para isso, de emissão de luz e tudo, então essa desculpa também não existe, vocês podem ficar tranquilos. Ninguém vai ficar com vista cansada ou com algum problema porque está lendo na tela do computador. Então, assim, eu acho que só temos ganhos. E hoje o pessoal aqui, a equipe da Bruna, vai mostrar para vocês um pouquinho. Nós vamos ficar aqui acompanhando, e qualquer dúvida sobre a implantação, integração, como é que funciona no sistema, a gente tem experiência de uso na prática, então a gente pode ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Com certeza não vai ser só nessa conversa, nesse primeiro treinamento que vocês vão sair daqui já sabendo tudo de SEI. Com certeza não, e fiquem tranquilos. Vão acontecer vários momentos
de tirar a dúvida, de estar junto de vocês, e vai ter todo um acompanhamento, uma formação de multiplicadores também nas áreas para poder tirar essas dúvidas e vocês conseguirem trabalhar com tranquilidade e com a celeridade necessária. Então, o que eu peço assim, para vocês é que abram a mente para receber essa nova informação, essa nova forma de se fazer alguma coisa. O mundo hoje ele já é digital, ele já funciona todo com transmissão eletrônica de documento para cima, para baixo. As crianças, hoje a gente brinca de que eles já nascem sabendo passar o dedinho, né, no celular. Então, vamos ter que nos abrir a essas novas tecnologias que estão chegando, até mesmo para que o nosso trabalho seja mais efetivo, produtivo, e que a gente, sendo mais produtivo, trabalhe até um pouco menos, né? Obrigado e um bom curso para todos. Então, vamos lá, gente. Eu vou ficar em pé, tá? Porque eu prefiro, eu sou mais agoniada. Adoro ficar em pé. Para falar com vocês, eu me sinto mais à vontade. Eu acho que vocês, né, se sentem mais próximos também aqui de mim. A gente vai começar a falar do SEI. Quem tiver em pé ainda, tem uma cadeirinha sobrando aqui, ali, tem uma aqui também. Ó, se quiser dar uma chegadinha aqui e sentar aqui, levante a mão quem tem uma cadeira vazia do lado para o pessoal. Ali, ó, tem aqui no canto também, dá para ver. Fiquem à vontade. Então, meu nome é Laiane, eu sou arquivista, trabalho no Serviço de Assistência Técnica Arquivística. Alguns de vocês já me conhecem, né, pelas andanças do Ministério por aí, outros do treinamento do CIPAR, que a gente dava o treinamento do sistema e de protocolo também. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, quem tiver com um celular, deixa no silencioso, por gentileza, porque se tocar, aí atrapalha o coleguinha e até a gente, né? Às vezes a gente perde o fio da meada. Então, coloquem no silencioso para a gente começar. A gente vai dar, então, continuidade ao nosso encontro para falar do SEI. Não é um treinamento, tá, gente? Treinamento eu vou falar lá no final como é que vai ser, a gente tem as indicações. Vai ser muito legal, é só para vocês conhecerem, porque é uma ação conjunta, então a gente vai precisar da colaboração de todos. O nosso colega já falou. Então, vamos lá. O SEI, passa aí, Lele. Como tudo começou? Tudo começou com o Processo Eletrônico Nacional. Os órgãos e entidades da administração pública se reuniram com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos. Dessa infraestrutura, vão surgir surgiram, né, na verdade, três principais entregas. O protocolo integrado, que é um conjunto de uma estrutura que você disponibiliza informação para o cidadão. Vocês já pesquisaram alguma coisa no site de acesso do Ministério da Saúde, nosso famoso SIC, Serviço de Informação ao Cidadão? Quando você abre alguma coisa lá no site do Ministério, ele te remete automaticamente ao portal do cidadão. Todas as informações que possam ser disponíveis ao cidadão, né, que são públicas, elas foram disponibilizadas lá. Antes de eu continuar, vamos combinar uma coisa? Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da apresentação, guarda a dúvida, segura ela, anota aí, que no final a gente abre para dúvidas, porque tá chegando mais gente, o auditório vai ficar cheio, senão a gente não consegue terminar e dar continuidade, beleza? Então, tá bom. Voltando. Então, o protocolo integrado, tranquilo. Quem já acessou a página do acesso ao cidadão sabe que as informações estão lá. Se elas forem públicas, elas serão disponibilizadas. O barramento de serviços do SEI é um conjunto de barramentos de funcionalidades que vai integrar todos os órgãos. Quem tem o SEI ou outro sistema eletrônico de informação vai tudo integrado. É lindo, vai entregar o mês que vem para a gente o nosso barramento, excelente para a gente, porque aí a gente vai se comunicar com os outros órgãos diferente como a gente faz hoje. Hoje a gente faz o quê? Uma expedição. A gente imprime o documento e encaminha para o outro órgão. Não vai precisar mais fazer assim. A gente pode enviar automaticamente para o outro órgão sem precisar imprimir nada. Olha que lindo.
E a terceira entrega, que é a principal, que a gente vai começar a falar agora, que é o SEI. O SEI é o nosso Sistema Eletrônico de Informação. Ele foi desenvolvido pelo Tribunal Regional da 4ª Região, TRF4. Ele é um sistema de gestão de documentos e processos eletrônicos com interface amigável. Gente, ele é super simples de mexer, ele é ótimo e ele dá práticas inovadoras do trabalho. Óbvio, a gente está mexendo com documento eletrônico, a gente vai quebrar esse paradigma do papel e vai instituir um novo paradigma de sustentabilidade, de eficiência, de economia, né? Ele engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa. Como que o SEI consegue fazer isso? Primeiro, ele deixa a gente trabalhar num fluxo não linear. Ou seja, se eu estiver trabalhando com o meu processo e deixar ele aberto para a Maria trabalhar também, nós duas vamos conseguir colocar informações dentro do SEI sem atrapalhar o fluxo, que hoje a gente sabe que o papel não permite que a gente faça isso, né? Ele promove a eficiência também porque cada área tem sua especificidade. E aí a gente acaba tendo que se adequar a cada área, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O SEI não, ele já permite essa integração com todas as especificidades de cada área. É ótimo. E o mais bonito que a gente acha, eu acho, gente, que está lá no site do sistema eletrônico, é quando ele fala assim, ó, é uma libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos institucionais e compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real. Hoje a gente fica muito preso ao papel e às vezes a gente esquece da gestão do conhecimento, que é um ativo importantíssimo, é o que garante a eficiência, é o que a gente consegue atingir a nossa finalidade, né? O interesse público. Imagina vocês se a gente, com essa economia, com essa eficiência, conseguir atingir o nosso público, os nossos colaboradores de uma forma super integrada. A gente vai ficar tipo distante e próximo ao mesmo tempo. Pode passar. Como é que surgiu, então? Em 2015, decretaram lá, fizeram o decreto 8.539. E nesse decreto dizia assim, todos os órgãos da administração pública federal deverão implantar o SEI ou outra solução de tramitação eletrônica de processos até outubro de 2017. Então, a gente já tendo essa conversa de conscientização desde agora, para até chegar à nossa fase de implantação no ano que vem, a gente já está com todos os processos, todos os procedimentos bem redondinho para a implantação. E, claro, contando com a colaboração de todos do Ministério da Saúde, né? A implantação do SEI é uma ação conjunta, como a Bruna falou e o Flávio falou, desculpa. As definições técnicas e outras questões, outras especificidades, a gente vai montar um comitê gestor com representantes das áreas. Então, tem a gente da documentação, tem o DataSUS da área de infraestrutura e informática, e todas as outras áreas, as secretarias, vão ter também um representante, porque a gente não pode também jogar, né, gente, um sistema para todo mundo usar. A gente tem que saber o que vocês produzem, como vocês fazem, como é o trâmite do dia a dia. Nossa fase atual é a de planejamento. Então, a partir de amanhã, eu, a Kate e mais 2 colegas, a gente vai nas áreas, a gente está se planejando aí para entrar em algumas áreas para fazer o levantamento. Então, a gente vai começar assim, a gente divulga as ações, a gente faz o levantamento de documentos, a gente vai na área, a gente pesquisa, a gente vai mandar e-mail. Então, se vocês um dia receberem um e-mail ou ficarem sabendo que alguém vai na área, é a gente, tá, gente? A gente vai lá conversar com vocês, ver o que vocês fazem, como vocês produzem. E são perguntas bem básicas, assim, o que você produz, em quanto tempo você precisa responder, quais são os modelos que vocês produzem, porque a gente precisa alimentar a nossa base de teste para entregar tudo funcionando direitinho para vocês. Quais são as facilidades do SEI? O que o SEI vai permitir, vai trazer de facilidade para a gente? Primeira coisa, portabilidade 100% web. Não é necessário estar na intranet do Ministério para acessar. Qualquer computador com internet dá a possibilidade de acesso para a gente. Eu mesma
Fim de semana eu estava acessando o SEI só para conferir se todos os pontinhos aqui do slide estava tudo ok. Meu marido até sacaneou. Não acredito que você vai trabalhar, gente, no fim de semana. Hoje eu posso acessar aqui, vou adiantar, para hoje eu chegar e falar direitinho para vocês, né? Para vocês gostarem, óbvio. Acesso remoto por tablet, smartphone, sistemas operacionais. Se a internet do Ministério caiu, não tem problema. Pega o seu telefone, o seu tablet que está lá, pede acesso do Wi-Fi do DataSUS, acessa e continua fazendo tranquilamente. A gente não vai perder nada. Acesso de colaboradores externos para consulta e assinatura. Tem algumas áreas, eu não sei se vai ser o caso de vocês aqui hoje, mas elas precisam que alguns colaboradores externos de empresa, de ONG, da sociedade, venham até o Ministério para assinar documento. Aí imagina, o cara às vezes tem que sair lá do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, qualquer lugar que seja, e se deslocar até aqui para assinar. Com o SEI, isso não vai ser mais necessário. Você pode disponibilizar o link, a pessoa acessa de onde ela estiver com a internet, assina o documento e devolve para você. Esse link de acesso para consulta e assinatura, ele é temporário, tá, gente? Não é que você vai disponibilizar e a pessoa vai ficar a vida inteira com o link e vai ficar acompanhando o processo, não. Por um prazo estabelecido, digamos, vou dar o acesso por 10 dias. E durante 10 dias ela consegue ver aquilo que você disponibilizou, aquele único processo exclusivo. Não é todo também. Controle de nível de acesso, restritos e sigilosos, então você pode marcar lá quem pode ver. Isso a gente vai definir também nessas visitas técnicas que eu comentei com vocês agora. Então, se vocês tiverem algum documento sigiloso, a gente vai anotar para colocar na nossa base. Tramitação em múltiplas unidades, o que eu falei, né, que eu posso mexer, a Maria pode mexer numa mesma unidade. Se você quiser que 3, 4 unidades tenham acesso ao mesmo processo, você pode deixar aberto. Gente, isso é ótimo. E não atrapalha em nada no fluxo dos documentos. Maravilhoso. Funcionalidades específicas, que quem fizer o treinamento depois vai ver. E ele é bem intuitivo, o sistema, né? Ele é muito facinho de mexer. Você vai passando o mouse, ele vai te mostrando, te explicando qual que é a funcionalidade. Ele tem figuras, então é mais fácil de lembrar. Pode passar. O que muda, então, que a gente vem falando ao longo desse iniciozinho de apresentação? A dinâmica do trabalho nas organizações vai mudar. Uma das mudanças que a gente quer instituir é o protocolo centralizado. Porque imaginem vocês, a gente vai trabalhar, e aí tem área que tem 6 apoios administrativos que recebem documentação. Para o usuário, para o colaborador, se eu chegar aqui no Ministério, onde é que eu vou entregar documento? Em qual área você quer ir? Aí o cara vai ficar, como assim, em qual área eu quero ir? Porque tem 6 apoios, tem 6 protocolos. Então, essa é uma das mudanças. Vai mudar a dinâmica do trabalho? Vai, para bem melhor. E o comitê gestor vai ajudar a gente também a entender, né, gente, essa dinâmica das áreas. O processo de produção de documentos vai mudar também, que a gente não precisa produzir, tirar cópia, produzir, tirar cópia. No final, você tem mais cópia do que documento, né? O acesso à informação e à transparência também vai mudar. A gente vai ter uma acessibilidade à informação muito maior. Velocidade do trabalho, que é uma coisa impressionante, né, que o colega falou. E o relacionamento do Ministério com parceiros, fornecedores, cidadão. Toda a sociedade como um todo é um ganho muito grande, né, com o SEI. Pode passar. Como assim, Laiane? Você falou do processo do trabalho, vai mudar? Vai. Hoje em dia, a gente colocou aqui um desenho, mais ou menos para poder ilustrar como é o nosso processo de trabalho. Mais ou menos assim. Você está lá sentado, produz documento, produz uma carrada de documento, entrega documento, volta documento, vai documento. Nesse meio tempo, você já produziu processos e dossiês enormes, e o documento vai passando. Passa para o chefe. Até chegar no arquivo e você conseguir deixar passar o prazo intermediário, para você conseguir isso daqui, que é o descarte ou a guarda permanente, gente, isso aqui é uma vida.
Quem mexe com apoio administrativo, ou quem já recebeu a visita de um arquivista na sua área, sabe do que eu estou falando. Demora. A gente é bem criterioso, né, com a classificação, com descarte e eliminação dos documentos, até da transferência. E a gente... Pode passar, Leandro. No final das contas, a gente se sente meio perdido no meio dos arquivos. Lá na minha mesa mesmo, tem um monte de papel que eu ainda não dei, né, vazão, um monte de guia de transferência, a gente fica meio perdido. Com o SEI, o nosso processo de trabalho vai ficar mais ou menos assim, bem clean, né? Vai chegar o documento, que vai chegar mesmo, que as instituições que não têm acesso, né, ao sistema eletrônico vão mandar ainda no suporte papel, mas dentro do Ministério, ó, que lindeza, você não tem mais essa produção que a gente tem de papel. Então, quando chegar o documento... eu vou falar lá na frente. Quando chegar o documento, a gente vai digitalizar. Não se preocupem que a gente vai ter um treinamento também. No treinamento, que é o vulgo treinamento do protocolo, a gente vai falar sobre digitalização também. Pode passar. A fotinha do ambiente de trabalho, depois que implantaram o SEI, vai ficar isso daqui. Gente, essa aqui é uma foto do ambiente do nosso colega lá do Ministério da Integração, que eles já estão usando 100% o sistema eletrônico de informação. Para vocês terem uma noção, pode passar. O ambiente de trabalho dele era assim. Volta. Olha a diferença. O tanto de processo que tinha, o tanto de processo que deixou de existir. Lindo, né? Eu achei. Adoro. Olha só. Pode passar para frente, Leandro, por favor. Quais são os resultados esperados, então, com a implantação do novo sistema? Redução do tempo, redução de custos, transparência, sustentabilidade, gestão do conhecimento e aumento da produtividade. Tudo que a gente está falando aqui são só ganhos, né, na nossa vida. Vai ser ótimo, vai ser lindo. Comprem essa ideia, gente, vai ser maravilhoso. Esses resultados... que a gente quer, principalmente aqui de gestão do conhecimento, gente, vai ser maravilhoso. A instituição que aprende com ela mesma. Pode passar. Na evolução do SEI, o que a gente prevê? Integração e compatibilidade com outros sistemas eletrônicos. Tem área, como a consultoria jurídica, já tem acesso ao Sapiens, né, que eles mexem com a documentação da AGU. Algumas outras áreas também mexem com outros sistemas. O que está previsto sobre essa integração e compatibilidade do SEI? Se o sistema que você usa lá no seu setor tiver uma base parecida com a do SEI, a gente tem a possibilidade de fazer essa integração. Se não tiver, quando a gente estiver fazendo o levantamento, por favor, avisem para a gente quais são os sistemas que vocês usam, porque a gente precisa prever isso, a gente precisa verificar se dá para fazer a compatibilidade ou não. E se não tiver como fazer a compatibilidade, como é que a gente vai fazer essas duas formas de sistema conversarem? Tudo bem? Eficiência, óbvio, que é nossa palavrinha-chave aqui. Celeridade dos processos de trabalho, vai ser muito mais ágil. O nosso objetivo a gente vai conseguir atingir com muito mais eficiência. Ganhos em agilidade, produtividade, transparência, satisfação do público e redução dos custos. Até a gente vai ficar mais satisfeito. Imagina a pessoa que a gente está atendendo. Vocês sabem que acontece uma coisa muito engraçada no nosso setor, que o pessoal que liga aqui para o Ministério querendo saber informação de documentos, automaticamente a telefonista já remete lá para a nossa sala. Falou em documentação, ela dá o nosso ramal. E a gente não consegue hoje atender as pessoas que ligam para a gente, mesmo que seja por engano. E isso é muito feio, né? Eu acho feio você não conseguir dar uma informação precisa para a pessoa. Com o SEI, não. Qualquer pessoa que ligar lá querendo informação, o campo de busca dele é melhor, porque ele vai buscar em qualquer caractere que esteja dentro lá do documento. Se eu procurar Laiane, lá, que é o meu nominho lá dentro do SEI, todos os documentos que aparecem Laiane vai aparecer para mim na pesquisa. Eu vou poder atender a pessoa, né, o cidadão que ligar para mim, mesmo eu não sendo daquela área, mesmo eu não tendo, né, contato com aquele documento. Vai ser excelente. Pode passar. Quem usa o SEI? Basicamente, a esplanada toda está usando o SEI. Ministério da Defesa, Ministério da Integração, Ministério da Justiça, das Comunicações, do Desenvolvimento Agrário, do Planejamento e Orçamento.
O CAD, DPU foi o pioneiro, um dos primeiros órgãos que começou a usar o SEI. Eles adoram. A Anatel, e hoje, gente, a gente não está ouvindo nenhuma reclamação, muito pelo contrário, é só elogios ao SEI. Quem usa está adorando. E o mais engraçado é que quem usa e a gente pergunta assim, onde você trabalha? Você já usa o SEI? Não. Poxa, como assim você não usa o SEI? Você vai adorar, você tem que implantar o SEI. Tá uma conversa desse nível, assim. Então, vai ser ótimo quando a gente usar, porque a gente vai poder se comunicar com toda a esplanada, todos os órgãos que tiverem também. E outras soluções eletrônicas também. Quanto ao acesso, quem pode obter acesso ao SEI? Obviamente, ele vai estar disponível para quem é servidor, para quem é terceirizado, para quem é consultor, para quem é bolsista. Todo mundo pode ter acesso, exceto estagiário. Mas calma, vai acabar com o meu estagiário? Não, a gente não vai automatizar o serviço. A gente está automatizando o sistema, a produção de documentos vai mudar. Mas a gente imagina que vai ter um passivo, né? Muito grande. Então, aquele documento que está no seu setor, que ainda está correndo no papel, aquele documento que está arquivado no seu setor de trabalho, vai continuar lá. Os colaboradores externos podem utilizar o SEI de acordo com a concessão do acesso. Se ele solicitar em casos específicos e por tempo limitado, a gente não vai dar acesso também a qualquer pessoa mediante qualquer pedido, né? Pode passar. Essa é a carinha do SEI, limpinho, bonitinho, só com os processos aqui gerados, os processos recebidos aqui. Tem uma tarjinha ali de controle de processos. Porque a gente colou a tela, né, gente? Que o nosso foco não era dar o treinamento, porque se eu abrisse aqui, a gente ia se empolgar, ia dar o treinamento, ia começar a falar, ia criar processo, e a gente não desenvolve o que a gente tem que desenvolver. Tem um menu ali também que a gente pode utilizar, tem como abrir bloco, tem como criar novo documento, colocar novos documentos, é bem legal. Pode passar. A pergunta é, como é que vai ser a gestão de documentos, Laiane? Como assim? Eu vou passar para um documento eletrônico? O que eu vou fazer, então, com os documentos que estão no meu setor? Gente, não vai mudar nada. Vamos trabalhar aqui com duas frentes. Os procedimentos de protocolo e os arquivos nos setores de trabalho que a gente tem. Em relação aos procedimentos de protocolo, a gente vai continuar usando a portaria 1677 de 2015, que é a nova que a gente usa para os procedimentos de protocolo, que veio no lugar da antiga, da portaria número 5. Vocês lembram da portaria número 5, que dava aquele monte de procedimento, como carimba o processo, como coloca uma peça de tamanho reduzido, como faz a anexação, a apensação. Pois é, agora, com esses novos procedimentos, além dessas informações de como tratar o físico, a gente vai ter que incluir outros procedimentos quanto aos documentos digitais e não digitais. Lá na portaria, ele vem falando também sobre o recebimento de mídias removíveis, conversão de documentos não digitais em documentos digitais, as possibilidades para digitalização dos documentos. Então, ele traz... Pode passar. Ele traz como você trabalha com um documento híbrido. Nos nossos arquivos nos setores de trabalho, como é que a gente vai fazer? A gente vai tratar o passivo armazenado, que a gente chama, que fica lá nos armários, nas gavetinhas. Nesse caso, gente, não jogue nada fora, tá? Chama o arquivista responsável pelo seu setor para te dar orientação. Porque o que acontece? As pessoas se empolgam. E aí elas querem tirar tudo dos armários, elas querem jogar fora, elas querem se livrar. Calma, não é assim. Os documentos digitais ou não, eles vão obedecer à classificação e é o que está disposto nos prazos da tabela de temporalidade. Por isso que a gente fala, não joguem nada fora. A gente vai tratar bonitinho como a gente trata já no dia a dia para quem pede a assistência técnica. A tabela de temporalidade, para quem nunca viu, ela é assim.
Nós temos um código de classificação, é um encadernadinho. Lá dentro tem uma tabelinha como essa. Qual que é a finalidade dessa tabela de temporalidade? Definir os prazos de guarda e a destinação dos documentos. Então, o que a gente vai fazer quando a gente for na área das recomendações do tratamento? A gente vai pedir, olha, eu vou te ensinar a classificar. A gente vai agrupar de acordo com o assunto. Por exemplo, temos aqui registro nos órgãos competentes. A gente vai verificar a data desses documentos. No arquivo corrente, que seria o setor de trabalho de vocês, aqui fala para ficar guardadinho enquanto vigora. Passou, a gente vai ver, então, qual que vai ser a fase intermediária e qual que vai ser a destinação final. Ou ele está para eliminação, ou ele está para guarda permanente, que é o caso do nosso exemplo aqui, guarda permanente. Pode passar. Como eu falei para vocês que a gente vai ter esse passivo a ser trabalhado e os documentos eletrônicos, basicamente, a gente vai trabalhar com isso daqui, ó, com documentos híbridos. O que é o documento híbrido, então? É aquele formado por uma parte digital e uma parte convencional. Quando a gente for trabalhar, no SEI vai estar assim, ó, bem bonitinho. As pastinhas, tudo organizadinho. Isso daqui significa a mesma coisa de você ter os volumes dos processos que a gente montou. A gente vai trabalhar com uma parte, então, no papel e uma parte aqui no SEI. Vai estar idêntico. O que vai acontecer? A gente vai digitalizar, né, uma parte, vai estar dentro do SEI, no documento, está falhando, né? Nos documentos, a mesma coisa. Você viu o númerozinho do registro lá e os documentos abaixo? É como se você estivesse trabalhando com o nosso famoso dossiê, que a gente monta documento por documento, coloca nas capinhas, ou deixa dentro das pastas fichário, tanto faz. Então, vai ficar assim, tanto o digital, né, o eletrônico, quanto o convencional em suporte papel. Pode passar. Documentos em uso ou recebidos serão digitalizados. Lembra que eu falei que vai ter instituição que não vai ter o SEI e ele vai precisar entregar documento aqui no Ministério, certo? Como que a gente vai fazer, então, Laiane? A gente vai digitalizar. Vai chegar para a gente coloca a imagem e faz o upload, né? A gente sobe a imagem para dentro do SEI. Então, ó, atenção mais uma vez. Não descarte os documentos após a digitalização. Eles têm que cumprir o prazo lá da tabela de temporalidade, seja na fase corrente ou na intermediária. A gente vai tratar bonitinho. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está amparado legalmente pelo Código Penal, que diz que inutilizar, sonegar, extraviar, dar perda no uso das suas atribuições, pena de reclusão de 1 a 4 anos. E, para eliminar o documento certinho, a gente tem essas duas resoluções do Conselho Nacional de Arquivo, que é o que a administração pública ela considera legal fazer. Então, a resolução 40 dá os procedimentos para eliminação, a resolução número 5, os procedimentos para publicação do edital. Se vocês nunca eliminaram documentos na vida, eu vou contar mais ou menos para vocês como é que faz. Quando a gente vai no setor de trabalho, a gente separa pela classificação e pelo ano, e monta as caixinhas e vai montar uma listagem de eliminação. Essa listagem de eliminação vai aguardar, né, um prazozinho pequeno até ser eliminado. A gente vai pegar essa listagem, vai colocar para a CPADA, que é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, todos os arquivistas do nosso setor fazem parte. A gente vai analisar, se não tiver nenhum problema, a gente vai mandar para a área, vai lá conferir se está tudo certinho, o número do CIPAR, data, código. Volta com essa listagem, manda para o Arquivo Nacional, lá no Rio de Janeiro. Eles vão analisar, devolvem para a gente. Se tiver algum questionamento, a gente responde. Se não, eles vão dizer que está tudo ok para eliminar. Nessa de dizer que está tudo ok para eliminar, aí a gente vai devolver para eles, para o Arquivo Nacional. Eles vão publicar o edital de a lista de eliminação. Essa lista de eliminação é aberta para consulta pública, fica de 30 a 45 dias aberto na publicação. Depois vai publicar um edital de eliminação. Depois que publica, aí a gente pode eliminar. Esse procedimento todo dura em torno de uns 3 meses. Então, imagina, não é fácil, tem muita gente controlando. Então, se tiver alguém que peça nesse meio tempo o documento, a gente tem como se resguardar,
né? E se já tiver sido eliminado, você pode falar, olha, foi eliminado de acordo com as resoluções do Conselho Nacional de Arquivo e a gente não tem implicação nenhuma legal em cima da gente. É tranquilo, né? Pois é. Pode passar. E aí, como é que fica, então, em relação ao SEI? Ou a implantação do SEI, como é que fica em relação ao CIPAR? A gente está usando hoje o CIPAR. O CIPAR, ele vai ser descontinuado. Ah, vai sair do ar? Não, ele só não vai estar disponível para trâmite, para registro. Ele vai estar disponível única e exclusivamente para consulta. Então, se a gente tiver um documento, tiver lá alguma dificuldade, vou digitalizar e colocar no SEI e quiser pegar alguma informação que está lá no CIPAR, faz uma pesquisa, pega a informação e coloca lá no SEI, no registrinho que a gente vai fazer. Então, ó, não usem o CIPAR, viu? Depois que foi implantado o SEI. Tranquilo, pode passar. Quanto ao treinamento, porque a gente está falando sobre implantação, a gente está falando que vai usar, como é que vai ficar, então, essa história do treinamento? Vai ser ótimo, gente, olha só. A ENAP, ela já tem um treinamento do SEI. É um treinamento virtual, é ótimo, super recomendo se você quiser dar uma adiantada no seu setor de trabalho, para quando vier a implantação você já usar. A gente vai liberar o acesso para quem mostrar para a gente o certificado desse treinamento. Então, se você quiser já se adiantando. O que é legal desse treinamento? Você faz ele no seu tempo. Então, eu abri e comecei hoje, na próxima turma, vai começar agora, 1º de outubro. Você pode ir e voltar quantas vezes quiser. O nosso treinamento está previsto para começar em novembro, só que ele vai ser bem dinâmico. Então, se você quiser aproveitar esse material da ENAP, melhor. Porque imagina que a gente tenha o Ministério inteiro, os núcleos estaduais, os institutos, os hospitais federais, os DICEIs para poder treinar. Vai ser muita gente. E nós somos pouquinhos, né? A gente não vai dar muito conta, vai ser um pouco apertado. Então, se você quiser, tiver disponibilidade para fazer, é muito facinho. Faça a inscrição, viu? Eu acho que hoje de manhã todo mundo resolveu acessar quando saiu daqui. Porque eu fui acessar agora de tarde, a página estava caída, né? Derrubaram a página da ENAP de tanto acesso. Então, acho que deu resultado que a gente falou hoje de manhã. Está todo mundo procurando. E todo mundo pode fazer, tá, gente? Eu liguei lá, confirmei. Inclusive, terceirizado pode fazer, porque curso sem tutoria, curso sem tutoria, quando é assim virtual, qualquer um pode fazer. Quando tem tutoria, é que a ENAP não aceita. Então, impossibilita de você ir até o local. Fora o curso da ENAP... Está falhando. Pode passar, Leandro. Fora o curso da ENAP, tem o site do Software Público Brasileiro, que é ótimo também, porque eles disponibilizaram vídeos sobre o SEI. Então, se você está lá mexendo, está interessado e teve curiosidade, quer ver algum vídeo sobre o SEI, você pode acessar tudo por aqui. E o interessante é que algumas instituições, alguns órgãos públicos que já fizeram treinamento, disponibilizaram aqui também o material e os vídeos. Então, é muito legal você ver como os outros também falam sobre o SEI. Está tudo bonitinho. Até no YouTube, gente, tem falando sobre o SEI. É ótimo. Se vocês virem lá o pessoal super empolgado, dando treinamento, tudo no YouTube, lá, graças a gente, é maravilhoso. Tudo tranquilo? Pode passar, Leandro. E aí eu queria mostrar para vocês o SEI mesmo, a carinha do SEI. Que essa daqui a gente viu, mostrei para vocês, né? A parte dos gerados, dos recebidos ali. Essa é como se fosse a tela inicial. Pode passar. Dentro da tela inicial, quando você clica em um daqueles registrozinhos que tem aqui, dá para a gente, ó, essa tela. Tá vendo que é bem limpinho? E aqui, ó, processo aberto nas unidades. Vai aparecer onde é que ele está aberto, onde que seus coleguinhas podem mexer também. Quais os documentos que estão ali. O menino veio me perguntar hoje de manhã, um rapaz, porque, às vezes,
no processo físico, quando a gente coloca algum documento errado, tem que fazer todo aquele procedimento de desmembramento ou desentranhamento, e bota despacho, e tira folha, e renumera. É uma confusão. Aqui, se algum documento estiver na ordem errada, tem como você reordenar a árvore. Então, não tem mais despacho, não tem mais termo, não tem mais renumeração. É maravilhoso. E aqui você tem todas as possibilidades do que você quer fazer com o seu documento ou com o seu processo. Passa aí, Leandro. Que é essa barra maior aqui, que eu queria mostrar para vocês as funcionalidades. Pode passar mais um. Vai clicando aí. Então, ó, você pode incluir documento, você pode iniciar o processo relacionado, consultar, fazer um acompanhamento especial, né? Pensa, seu processo de férias, você vai acompanhar com outros olhos. Ciência, enviar processo, atualizar andamento, atribuir o processo, duplicar processo. Mas, Laiane, não existe processo duplicado. Calma, não é esse duplicamento de processo. Você não duplica assim. Isso daqui, sabe aquelas pessoas que fazem o mesmo processo? Por exemplo, tem umas áreas de pagamento que fazem 50 processos de pagamento de uma vez. No final do ano, o protocolo fica enlouquecido com essas áreas. Essa de duplicar processo é um exemplo que a gente pode usar. Você pega o mesmo documento e duplica para você usar o mesmo modelo em outros processos. Gente, isso é maravilhoso, porque aí você não vai lá, documento, registra um, documento, registra o segundo. Você só sai duplicando. É lindo. Enviar correspondência eletrônica, relacionamento dos processos, incluir em bloco, disponibilização de acesso externo, que é onde você dá o acesso para o pessoal ver o seu documento, sobrestar processo, pode ir passando até o final. Anexar, colocar anotação, ó, post-it, nunca mais. Caiu o post-it, fiquei sem minha anotação. Aqui o post-it não cai. Gerar arquivo em PDF, gerar arquivo em zip, concluir e controle de processos que volta para aquela telinha inicial. Então, a gente tem várias funções aqui dentro que vão ajudar a gente muito. A única coisa que a gente vai dar o treinamento para vocês sobre protocolo também, né, para poder ambientar todo mundo sobre os novos procedimentos, vai dar o treinamento do SEI, mostrando as funcionalidades. Lá no treinamento da ENAP e nos vídeos do software público, está tudo disponível lá. Façam, arrasem no treinamento. E pode passar, Leandro. Eu coloquei aqui um e-mail, vocês conseguem ver? Não, quem está atrás não consegue, mas eu vou ditar, que é o SegDig, que eu vou abrir para dúvidas, mas sempre tem as pessoas tímidas que não querem tirar a dúvida no meio de todo mundo. Então, se vocês tiverem dúvidas agora ou durante o treinamento, podem mandar para o e-mail do SegDig, a gente responde. A gente adora responder o e-mail, tá, gente, de vocês. Estudem e mandem as dúvidas para a gente. Então, o e-mail é segdig@saude.gov.br. Tudo bem? Todos conseguiram anotar? Quer que eu repita? SEG, D de dado, IG, SegDig, @saude.gov.br. Tudo bem? E agora vamos lá. Dúvidas? Levantem a mão. Todos tímidos, gente? Não sejam tímidos. Todo mundo aprendeu tudo, pode implantar. Vamos virar a chave, todo mundo está bombando. Laiane, pode deixar que eu faço. Boa tarde, meu nome é Helder. A pergunta é o seguinte: em relação à documentação que já existe, o Ministério pretende colocar essa documentação todinha no sistema ou ela vai ficar toda em papel? Aí vai funcionar assim. Vocês lembram que eu falei que vai digitalizar os documentos? Então, a parte que chegar depois da implantação do SEI, sim, a gente vai digitalizar ela toda para colocar ela dentro do sistema. O passivo, não, aí não vai precisar digitalizar tudo.
Porque o que morreu dentro da área, que perdeu o valor administrativo, a gente vai tratar conforme eu falei, né? A gente vai fazer os prazos lá da tabela de temporalidade. E os processos que estão em trâmite, a gente pode digitalizar tudo, se for o caso que a pessoa quiser, ou a gente digitaliza que nem nos outros órgãos, que eles fizeram os 2 últimos volumes. Mas aí, no caso deles, é porque não atrapalhava na análise da informação. Se for o caso de a gente analisar e ver que atrapalhou na análise da informação, eu preciso realmente digitalizar tudo, sim, a gente digitaliza tudo. Mas aí a gente está prevendo comprar scanner, está prevendo fazer ilhas de digitalização, tem uma série de requisitos que a gente tem que seguir, não é digitalizar de qualquer jeito, tipo, com o meu iPhone digitalizo e coloco lá. Então, tem uma série de requisitos que a gente tem que seguir, aí a gente... para ficar a imagem boa, tem um limite de upload também que a gente pode colocar dentro do sistema. Então, a gente tem que prever tudo isso. Beleza? É justamente por isso que a gente está tratando dessa parte de porque serviço. é muito grande, né? Então, quer dizer que existe essa definição, é que a partir do momento que virou a chave, vai dar 100% eletronicamente, mas de acordo com a necessidade do processo, ele pode vir e ser carregado 100%. Mas pode ficar tranquilo, porque uma vez a gente foi falar, né, que a gente ia implantar o C, a pessoa, meu Deus, então eu tenho que digitalizar tudo que está aqui na minha área. Não, calma, não precisa digitalizar tudo agora. À medida que for tendo a necessidade, a gente vai digitalizando e colocando dentro do sistema. E é bem rapidinho mesmo para fazer. Tá bom? Boa tarde, eu sou Benedito, trabalho no programa Tuberculose, e lá a gente a gente não tira cópia de nada, tudo a gente digitaliza e temos uma planilha de acompanhamento, e nessa planilha a gente coloca a data que saiu, a data que se retornou, e criamos o superlink também. Se precisar consultar, vamos lá na planilha e só clicar lá no documento que já abre, né, o documento digitalizado. Lá, então, para a gente lá já vai ser mais fácil, né? Meio caminho andado. Mas vocês não estão jogando nada fora, não, né? Não, a gente só não então tira tá cópia. Olha, Aí os gente. que chegam, os documentos que chegam, a gente arquiva. Os que chegam, que não é, que é de fora, a gente faz mais isso. ou menos isso. Como vai funcionar? Não sei, vocês já estão meio caminho andado. Falta só implantar, vocês colocarem no sistema. Muito bem. Ótimo. Oi, gente. Meu nome é Daniela, eu sou da CGDI. Eu queria saber sobre a certificação digital para assinatura. Quem é que vai ter? Como que vai ser o processo para fazer os tokens? Muito obrigada. Bom, o sistema trabalha com 2 funcionalidades para assinatura digital, né? A gente pode usar o token, o certificado, ou o login e senha. O que a legislação pede? Que a gente use o token para assinar documentos digitalizados. Então, o documento chegou de um órgão externo, por exemplo, um ofício. A gente digitaliza o ofício, usa o certificado digital para assinar aquele documento, para você certificar aquela imagem. Tá? E aí, nos documentos que são produzidos dentro do SEI, os natos digitais, eles podem ser assinados com login e senha, que também é uma modalidade de assinatura reconhecida pelo decreto, né? Aquele decreto que a Laiane falou. Então, o que a gente pretende fazer? O Ministério, logicamente, vai ter que adquirir certificado digital, mas a gente vai reduzir isso aos servidores que vão digitalizar. Tá? Aí, quem produz despacho, quem produz memorando, ofício, pode usar o login e senha. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai passar nas áreas fazendo um levantamento, porque a gente precisa subir algumas informações na nossa base de homologação? É exatamente isso que a gente quer ver. Tem área que o documento só passa por ela, né? E você coloca um memorando, um ofício, uma nota, um despacho, uma nota técnica. Tem área que recebe, que mexe com portaria, que mexe com instituição, uma ONG, uma secretaria de saúde, por exemplo. Então, a gente quer identificar isso. Então, quando a gente bater lá na porta de vocês, gente, conte
tudo para a gente, não nos esconda nada, porque é importantíssimo. Qualquer informação que a gente tiver que puder suportar a nossa base para a gente fazer os testes e entregar tudo redondinho para vocês, melhor, tá bom? Mais alguém? Dúvidas? Vocês estão de parabéns. Entenderam tudo. Nada, Lu. Você não vai passar nas nossas salas e ver qual o trabalho que cada um faz? Aí a gente não vai passar em Em todas as salas, É. mas a grande maioria do Ministério, as áreas que a gente analisar. Trabalho com pagamento. Eu recebo processo de auxílio moradia. Capaz que a gente vai passar lá sim, viu? Processo de plano de saúde. Ótimo. Eu lanço no sistema CIAP esse documento depois que eu paguei, vai para o processo. Então, quer dizer, vai precisar ser digitalizado tudo isso. Vamos precisar de você. Com certeza. São muitos, só o plano de saúde são mais ou menos uns 600. E auxílio moradia, 110 processos. E só para quando o servidor é exonerado e volta para o estado dele. Vai adiantar muito a sua vida aqui, ó, no SEI. Mas aí, como é que eu vou fazer? Ou eu pago ou vou digitalizar esses processos? Não, mas aí vai chegar já eletrônico para você. Já vai chegar eletrônico. E ainda com a integração do sistema, é capaz dele se integrar com o CIAF. Então, o pagamento, a notinha que foi emitido, é qual o pagamento? De pessoal. Eu acesso a sua ficha financeira e lanço lá o valor Então- que você devido ao Então, fica. Pois é, ó, fica até mais fácil, porque aí esses sistemas. Eu acho digníssimo. Pessoa Faz importante, mesmo. né? Não pode Atendimento de jeito especial nenhum, para ela. E aí vai ter a integração, né, dos sistemas. Então vai ser um adianto. Pois é, vai ser um adianto muito grande, vai ser ótimo. Samanta. Oi. No caso do DenaSUS, né, que trabalhamos com auditoria do SUS, então, a cada auditoria é gerado um relatório daquela auditoria. Hoje nós temos um sistema que é o CISAUD SUS, onde esses relatórios são inseridos, né? E aí, como que a gente vai fazer? Então, vai ter Aí a gente vai passar na sua área, você vai contar para a gente como é esse fluxo de documentos, vai mostrar para a gente esse sistema, que vocês sobem esse relatório para o sistema, porque a gente precisa, nesse caso, né, importantíssimo, fazer com que o SEI converse com o seu sistema. Então, vamos ver se você vai fazer tudo no sistema, que a gente vai colocar um modelo lá no SEI para você preencher, ou se você vai ser integrado e você faz em um e ele conversa com o outro. Aí você vai mostrar para a gente, tintim por tintim, como você faz. Gente, Certo. a lógica do sistema é o seguinte: tudo que vocês produzem hoje em papel, que vocês fazem memorando, despacham no papel, Word, vocês vão fazer isso dentro do sistema. Tá? A lógica é essa. Toda a produção documental vai ser dentro do sistema. A gente sabe que tem diversos sistemas que são utilizados no Ministério que trabalham com esse conceito de produzir e tramitar documento eletrônico ou digitalizado. Então, assim, o que é a avaliação que a gente tem que fazer? Se as ferramentas desses sistemas que vocês já usam hoje, eles são compatíveis, são semelhantes ao que o SEI está propondo, então, provavelmente, o SEI vai abarcar esse sistema que vocês utilizam. Tá? Mas isso é uma avaliação que a gente está fazendo junto ao DataSUS e às áreas técnicas para ver se realmente permanecem os sistemas que hoje se utilizam ou se o SEI vai dar conta de abarcar essa demanda. Tá? Então, essa avaliação que a Laiane está fazendo. A gente vai ter que sentar com as áreas e avaliar melhor os sistemas que vocês usam, mas a lógica do sistema é essa: a produção de documento dentro do SEI, né, e o que tiver, e as ferramentas que forem semelhantes, a gente vai dar preferência à utilização do SEI, que é um sistema instituído, né, nem é só pelo Ministério da Saúde, mas pelo Processo Eletrônico Nacional. Então, assim, é um projeto de Estado, né, é uma coisa que está acima do Ministério da Saúde. Tá? Não, é assim, com certeza vai ter uma conversa, né, Isso. das áreas para ver a melhor forma, né? Exatamente. Porque esse CISAUD, no caso, ele é consultado
pelas secretarias de saúde, estaduais e municipais, né, os que trabalham no Sistema Nacional de Auditoria. Então, todas as unidades da federação, né? Meninas, tem diferença de processo e expediente nesse SEI? Não. Tem como inserir um no outro, fazer juntado, eles correm? Tem como fazer tudo bonitinho. Assim, mudou o nome e o procedimento ficou mais simples. Mas continua o mesmo. No treinamento, a gente até fez um antes e o depois dos procedimentos. Ficou bem bacana. Mas o legal é que não precisa mais da autuação, né? Juntar o documento, numerar embaixo, mandar para o protocolo, colocar um carimbo, isso daí não vai ter mais. Felicidade da Luciana, que não vai precisar mais preparar documento para atuar. Nossa, é muito prático, cara. Ainda sobre a assinatura eletrônica, eu fiquei com uma dúvida. Então, se a chefe não tiver, e ela der um acesso para uma pessoa lá da área, tiver o token, ela vai assinar, porque às vezes a chefe está viajando, tem um documento urgente. Como é que funciona Não isso? pode, aí tem que ser o substituto, instituído por portaria. Que vai ter o token. Exatamente. Ou senão ela pode Ela pode acessar acessar de pelo lá, celular. então, isso se vai ela tiver de facilitar, férias, né? não. Se ela tiver de atestado, não, por favor. Só Mas se se ela ela estiver estiver viajando a evento. serviço, por exemplo. Ela está lá na reunião, você mandou uma mensagem para ela, chefe, tem um documento urgente aí para você assinar. Ela Aí pode ela, acessar. de lá, ela assina. Exatamente. Aí já Mas vai entregar facilitar token, entregar a senha, nunca, jamais. Pelo amor de Deus, uso pessoal intransferível. Tá? Vai facilitar muito bom. isso também. Exatamente. Boa tarde, meu nome é Ednilton Viana, eu sou lá da editora. Eu quero saber o seguinte, por exemplo, se a editora não for contemplada com a sua belíssima visita, a gente pode solicitar a ida da equipe lá, você? Pode sim, inclusive eu sou assistente da editora junto com a Samanta, a gente vive por lá, se preocupe não, você vai ver muito Maria, né, lá. Maria? Obrigado. Mas a gente pode sim, você pode mandar um e-mail para o SegDig ou entrar em contato. A Carla tem o nosso contato lá da editora e você pode solicitar por meio dela. Ok, obrigado. Gente, vocês viram que a Laiane falou sobre a questão do comitê gestor, né? Então, eu estou vendo que vocês estão bem preocupados, a gente conhecer a realidade das unidades. Então, como é que vai funcionar? O projeto do SEI, ele é enorme. Né? Obviamente, o DataSUS e CGDI vai formar um núcleo, né? Um comitê operacional, que a gente vai ser responsável pela implantação. Mas, antes da implantação, a gente tem uma fase de planejamento que é muito extensa. Então, o porquê da figura do comitê gestor? Porque a gente vai precisar de representantes das secretarias. Então, por exemplo, a SAS vai ter um representante, o Fundo vai ter um representante, a Conju vai ter, a SCITI, enfim. Essas unidades que são mais estratégicas, a gente vai chamar alguém, o DENASUS, né, para representar, e a gente vai discutir a utilização do sistema junto a esse comitê gestor. Por quê? Porque aí as pessoas vão... Provavelmente, quem vai vir ou é um gestor, né, um chefe de gabinete, que ele vai vir apresentar e falar, olha, não, a nossa demanda é essa, não tem como vocês plantarem o sistema desse jeito que vocês estão querendo, porque eu preciso, né, eu tenho uma demanda específica, vamos avaliar como é que a gente vai fazer. Tá? Então, assim, aquele comitê gestor que a Laiane estava falando vai ter essa atuação, né, de trazer a realidade, as demandas, os processos de trabalho das unidades para o nosso conhecimento. Tá? Mas, assim, muitas vezes também, se vocês tiverem... Muita gente está ansiosa, né, com esse projeto esperado. Mas, se vocês quiserem também auxiliar, o objetivo desse alinhamento, dessa reunião, é isso. A gente está propondo uma aproximação, né, de nós, DataSUS, CGDI,
com as áreas técnicas, justamente para a gente ter um caminho, um canal de comunicação aqui para a gente poder se entender. Isso é um projeto muito grande, né? E vocês viram que a ideia do SEI é de gestão colaborativa. Vocês viram isso? Então, assim, são vários órgãos, né? A gente tem um planejamento que está capitaneando isso, que está encabeçando esse movimento. Então, assim, é sempre uma lógica de colaboração entre os órgãos. E a gente quer instituir isso aqui no Ministério também, né? Esse clima de colaboração entre CGD e DataSUS e os usuários, porque a gente precisa realmente dessa colaboração. Sem o apoio de vocês, a gente não consegue implantar. O Ministério é muito grande, né? Então, assim, a gente tem Brasília, que já é enorme, a gente pega Núcleo Estadual, Hospital Federal, Instituto, a gente pega DICEI. Então, o nosso desafio é enorme, né? A capilaridade do Ministério da Saúde é absurda. Eu acho que dos órgãos que implantaram o SEI, maior do que a gente, talvez o MEC não tem, né? O MEC e os Correios, talvez os Correios, né? Que tenha mais capilaridade. Mas é a gente. Então, se der certo no Ministério, vai dar certo para qualquer órgão, e aí o planejamento vai vender o nosso case como sucesso da Esplanada. Então, olha só que bonito, né? A gente está aqui pedindo apoio de vocês para a gente conseguir implantar e trazer esse ganho não só para o Ministério, mas para a sociedade como um todo, né? Mais alguma pergunta, questionamento? Aqui. Eu já estou até mexendo no SEI, até para auxílio com a equipe do Flávio lá, né? Realmente é um bom sistema. E uma coisa que eu estava observando lá, que ele permite anexo de documentos e também vídeos. Já existe uma definição desses vídeos que pode acoplar esses documentos? Olha, a princípio, a gente já iniciou algumas discussões. Eu vou ser bem sincera, a princípio, a gente não quer colocar vídeo, abrir para colocar vídeo, tá? A não ser que tenha uma demanda muito específica de alguma área que eu ainda desconheça. Mas, assim, do que a gente conhece até agora, não tem necessidade de a gente abrir para vídeo, não. Tá? A gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar. Tá? E o treinamento, vai ser só após a visita de vocês? Não. O treinamento, a nossa previsão vai começar em novembro, porque a gente está providenciando uma sala, porque no Ministério a gente está sem sala de treinamento, sem laboratório, né? Então, a gente tem um lá na SVS que é pequenininho, e como a gente tem que capacitar muita gente, a gente está providenciando uma salinha maior. Mas nossa expectativa é iniciar em novembro. Mas aí, como a Laene falou, a gente pede para vocês darem preferência pelo curso da ENAP, porque é bom para o usuário, porque assim, eu fiz, pessoalmente gostei muito. Assim, ele é bem explicadinho, a gente pode ir no nosso ritmo, se ficar com dúvida, pode voltar. Porque o nosso curso vai ser bem batidão, né? Porque a gente tem que capacitar muita gente. Tá? Então, aí, às vezes, não vai dar para dar muita atenção, a gente vai ter que fazer um curso de um dia, muito corrido, não dá para ficar voltando conteúdo. Então, na ENAP, a gente tem essa possibilidade. Então, se puderem, sempre dá oportunidade para fazer o curso da ENAP. Lembrando, né, Bruna, que nós estamos preparando os ambientes aqui, instalando um ambiente de treinamento, e esse ambiente vai estar aberto para quem for capacitado, para depois ficar praticando nele, antes que se vire a chave e comece para valer. Exatamente. Então, fez o treinamento, pode usar, vai aprender lá o endereço certinho, como entra, vai poder praticar, vai poder tramitar documento para o colega que fez o treinamento junto, de outra área, tramita, ele volta, assina, inclui em bloco de assinatura, inclui o acompanhamento especial, vê como é que funciona, para quando virar a chave a pessoa está familiarizada com aquelas funcionalidades que viu. Né? Exatamente. Mais alguém? Bom, a gente pode encerrar, então? Então tá. Agradecer a participação de vocês e fiquem acompanhando as notícias, tá? Pela comunicação interna. Obrigada.